sempre essa distância, às vezes a gente não consegue nem olhar, ou enxergar a cara de vocês, né? Ali no dia a dia, na sala de aula, quando a gente está falando, vê que um aluno já olha meio torto, a gente já consegue identificar, falar mais vezes, repetir, dar mais exemplos, né? Então, esse cenário aqui, a gente às vezes fica um pouco com essa dificuldade de entender se vocês estão entendendo, né? Então, e aí as tarefas, né, assim, quase toda aula tem uma tarefa, é justamente nesse sentido de a gente ver se vocês estão de fato absorvendo o conteúdo. E aí a gente ficou contente, né, porque diante dessas circunstâncias, saber que vocês estão avançando, né, estão entendendo o que é um problema, né, o que é uma hipótese, né, pensamento dedutivo, pensamento indutivo, aqueles exemplos que vocês colocaram, né, e eu tenho alguns exemplos, assim, muito legais, né, o pessoal fez algumas contextualizações um pouco mais elaboradas, outros fizeram algo mais simples, mas a questão é deixar claro, né, assim, justamente a questão de se vocês entenderam do assunto ou não, né? Então, isso a gente ficou contente, né, que parece que sim, e então assim, a gente ficou bem mais motivado, né, justamente para continuar seguindo da forma que a gente está. Um outro ponto importante que a gente notou, né, é justamente o baixo número de visualizações dos vídeos que a gente está criando e colocando lá no YouTube, né? Então, às vezes são esses vídeos um pouco mais curtos, mas fatalmente, às vezes um aluno vem e pergunta para a gente: professor, não estou entendendo isso. Aí a gente fala: ó, olha no vídeo, né? Porque o vídeo ele explica, né, de forma bem, assim, a gente tenta ser bem cuidadoso nas explicações, justamente para facilitar esse entendimento, né? Então, deem uma olhada nos vídeos, né? E aí a vantagem do vídeo é de você poder voltar, né, ali para tentar ouvir novamente aquele determinada explicação. Bom, eu acho que então essa foi assim um pouco do resumo da primeira unidade. A gente está a segunda unidade foi essencialmente o trabalho sobre o trabalho de vocês, né, a elaboração do tema, todo aquele roteiro respondendo, né, aquelas perguntas, né, como esses resultados, como essa a justificativa, né, as hipóteses que vocês tiveram que criar em cima do tema de vocês, a metodologia, né? Então aquele projetinho ali que a grande maioria, se eu não me engano, quase todo mundo fez especificamente, né, a sua própria ideia, o que a gente achou interessante, muito legal. E aí a entrega desse trabalho, que é até hoje, muita gente já entregou, ela fecharia a segunda unidade, né? Então, digamos que aquela primeira unidade foi mais uma introdução, né, à ciência, a metodologia da pesquisa. A segunda unidade foi esse ajuste do trabalho de vocês, elaboração das ideias de vocês, até a parte dos métodos. E aí agora, na terceira unidade, a gente vai falar sobre os resultados daquela tarefa lá que vocês tiveram que mandar para as pessoas responderem. E aí a gente vai, já não é mais em cima dos dados de vocês, porque obviamente vocês não tiveram como coletar, né? Nem daria tempo, nada. E aí a gente imagina que esse projeto que vocês elaboraram, ele sirva de um pontapé inicial para o TCC de vocês, né? Então, eu acho que o próximo passo agora seria interessante vocês tentarem identificar professores que trabalham ali em torno da área que vocês, do tema que vocês pensaram, e aí nesse procurar esses professores, né, com esse projeto, e aí buscar uma orientação para tentar avançar
né, como a gente já falou, evitar deixar que fique lá para a última hora, né? Então, já aos poucos ir construindo esse projeto de vocês aí, e vocês vai fluir de forma muito mais positiva, tá? Então, aí coletamos dados, né? A gente então tem lá o antes e depois, antes e durante a pandemia, né? Que é esse problema que a gente está vivendo, um tema extremamente atual, né? E aí a gente mensurou lá, através dos questionários validados para a língua portuguesa, né, de forma remota, né, através do Google Formulários. E aí a gente vai apresentar, então, hoje para vocês os resultados. Como que tá aí, Raça? Tá tranquilo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, só para finalizar essa contextualização geral, pessoal, a gente, então, está entrando, né, na verdade, na aula anterior, entrando nessa unidade 3, né, já estamos quase no final da disciplina. Nessa unidade, a gente vai tratar dos resultados que a gente vai falar hoje, né? E aí, a próxima semana, a gente vai encaminhar justamente para discussão dos resultados, né? Que são 2 tópicos muito importantes, né? Que o resultado, ele vai ser apresentado no sentido de descrever o que aconteceu, né? Durante a coleta de dados. Aí, essa variável aumentou, essa diminuiu, isso está relacionado com essa informação, isso não está, né? Então, cada projeto de pesquisa vai ter um resultado diferente, de acordo com os métodos que aplicou, né? Então, sei lá, se é com dependente químico, se é com a criança autista, né? Se é com o obeso, se é com o idoso, cada um vai ter um resultado, um dado diferente, né? De acordo com o que foi coletado. E aí, então, tem essa seção dos resultados, que vai lá dentro do projeto de pesquisa, e, né, que, na verdade, é aquilo que a gente falou, não é mais projeto, né? Porque aí já se torna a pesquisa em si, né? Porque você não está mais projetando, né? Você já está executando, descrevendo, né, Raça? Descrevendo os achados, né? E aí a sessão de discussão, ela vem no sentido de tentar explicar os resultados, né? Essa discussão, ela tenta... Por que uma variável aumentou e a outra não aumentou? Né? Por que a ansiedade diminuiu? Né? Ou por que o obeso ficou mais forte, né? Enfim, dependendo do contexto que você aplicou, né? Assim, dentro do seu projeto. Então, essa é basicamente as diferenças do resultado. O resultado você descreve, né, de forma bem pontual o que aconteceu, sem dar uma explicação para esse resultado. Você vai meramente descrever de forma bem pontual, mais uma vez. Isso aumentou, isso diminuiu, né? Você não vai falar por que isso aconteceu, não. Você só vai descrever o que aconteceu. Isso seria a seção dos resultados, né? O porquê essas alterações ocorreram, você faz dentro da seção de discussão, né? Que é a discussão justamente dos resultados, tá? Então, esse é uma explicação que a gente vai passar por dentro desses 2 procedimentos, justamente para vocês entenderem, né? Todo esse contexto como um todo, né? Do que é um projeto de pesquisa, enfim, né? Então, vamos lá, Raça, vou passar a bola para você agora aí, e aí a gente vai avançando. Tá vendo minha tela direitinho aí, Edu? Sim. Então, só para falar especificamente do processo aqui, então a gente tem
né, toda a organização do que a gente vai falar na aula de hoje, né, então, a apresentação geral dos resultados, daí falar um pouco da diferença entre as tabelas, figuras, quadros, né, que são formas de apresentar o resultado, né, descrever os resultados de uma forma geral, e aí a gente vai falar, né, mais específico sobre a tabela 2, né, e aí a gente vai, né, retomar, né, mostrar para vocês a importância de estar sempre conectar a informação com o que a gente está analisando com os objetivos, e depois a gente vai passar para vocês a tarefa, que é basicamente falar um pouco mais sobre, né, escrever essa parte do resultado da tabela 2, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês o gráfico que faz uma associação entre o nível de atividade física, né, se vocês observarem aqui, com o estresse, né? Então, esse foi um dos resultados. Na verdade, acho que eu me confundi. Deixa eu começar a falar da caracterização, falar geral dos resultados, né, Edu? Acho que fica melhor assim. É melhor, né? Então, aqui a gente tem uma tabela com a descrição da amostra, né? Então, como que os participantes, né, quais eram as características principais das pessoas que foram avaliadas. Então, quando a gente observa, a primeira informação está relacionada à idade e está expressa em anos. Quando a gente observa essa informação, fica claro que a gente está falando de adultos jovens, né? Então, o pessoal ali, ó, se vocês observarem, aqui está mostrando a média e aqui o desvio padrão, né? Como a gente viu lá nos vídeos anteriores, né? A gente comentou sobre isso, mas fica claro que são pessoas jovens, né, dessa amostra. Então, quando a gente for falar dos resultados, especificamente do que aconteceu, a gente tem que lembrar que isso aconteceu em pessoas jovens, né, e não, né, pessoas, nem adultos de meia idade, nem idosos, nem crianças, o que daí ajuda quem for ler, delimitar, então, de quem é que, de fato, a gente está falando, né. Aqui, ó, o sexo, né, então, teve aí praticamente metade, né, uma divisão bem próxima, né, entre de homens e mulheres, então, não é uma amostra homogênea, né, então, quer dizer, tem homens e mulheres, não é um único sexo. A gente tem também aqui, né, a massa corporal, então, não ajuda muito, por exemplo, aqui o ideal seria, de repente, agora eu estou pensando aqui, não sei se você concorda, Du, se nós tivéssemos o IMC, né, então, por exemplo, para ter uma noção melhor de que representa, porque 67 quilos, né, pode ser uma pessoa com peso, baixo peso, peso normal, sobrepeso, de repente até obeso, né, se for bem baixinho. Então, de repente, aqui, né, esse dado aqui poderia, de repente, a gente apresentar a informação de IMC, que ficaria mais fácil de imaginar se são pessoas que estão abaixo, acima do peso, né? Acho que a gente não pediu a estatura, mas... Então, verdade, tem razão. Mas tudo bem. Acho que assim, a questão da tabela é legal, acho que uma coisa importante, né, é falar um pouquinho da questão do desvio padrão, né? Esse 21, né, a idade, por exemplo, né? Então, idade em anos. Né? Então, 21 anos, né, e meio, mais ou menos, né? Então, o desvio padrão, ele pode ser tanto para mais de 21, né? Ou para menos de 21, 3,7, digamos. Então, é a dispersão dos dados. Então, se a gente tivesse, por exemplo, muitas pessoas com 60, 50 anos, até poderia acontecer que a média fosse 21, só que a dispersão dos dados, né, ia ser muito maior. Então, quando a gente olha para essa variável de dispersão, a gente, que é o desvio padrão, a gente tem uma noção
de quanto aquela variável, né, nesse caso a idade em anos, está variando. Então, como está 3,7, significa que está muito próximo, as pessoas que responderam o questionário estão muito próxima de 21 anos. Né? Então, assim, tem uma ideia da idade muito clara. Tem uma maioria está dentro dessa idade, né? E aí, outro ponto, né, ali que ele coloca que está entre parênteses, está a porcentagem, né? Então, o que o Hassan falou, 46% do sexo masculino e 53,2%, né, do sexo feminino, né? Então, vocês reparem que a tabela, ela tem, assim, essa lógica, né, de, então, ali em cima, a forma que eu estou descrevendo, então, média, mais ou menos, desvio padrão, N, né, entre parênteses o percentual, tá? Então, tudo que você vê que está entre parênteses ali embaixo é percentual. Né? Se você olhar lá embaixo, por exemplo, qual que é o percentual de pessoas que são viúvas? 0, não tem ninguém que era viúvo, né? Então, enfim. Ou lá embaixo, escolaridade, 93% da amostra, né? 222 pessoas foram da graduação, né? Então, é a força, né, dos dados sobre as pessoas que fazem graduação, né, Rafa? Porque dá esse panorama geral, assim. Não, com certeza. Coisas importantes, né, que também, de repente, poderia adicionado toda tabela precisa ter um número para poder ela ser identificada no texto. Então, você está falando de alguma coisa no texto que tem a ver com a tabela, então a gente remete à tabela, né? Ela tem que ter uma descrição do que ela está representando, no caso, que é a caracterização da amostra, né? Aqui ainda a gente adicionou o número de participantes que estão contidos nessa tabela. Né? Então, o Eduardo já explicou aqui, né, como é que funciona essa parte, né? A gente ainda pode, né, as variáveis aqui, né, elas estão descritas aqui, ainda a gente pode ter uma legenda, de repente a gente usou alguma abreviação, né, e é importante sempre colocar as unidades de medida, né, então, né, anos, quilogramas, né, então, dependendo da variável, é importante colocar essas informações. Então, vou passar para a tabela 2, tá, Eduardo? Aí, à medida da explicação, você fica à vontade aí para complementar, tá? A gente tem na tabela, aqui a tabela 2, olha ali o título, ó, Associação dos níveis de atividade física, comportamento sedentário e saúde mental antes e durante a pandemia Covid-19, né? Então, é importante que você observe que se a gente pegar essa tabela isoladamente, você consegue ler e interpretar o que ela significa. Então, eu tenho, na descrição da tabela, muito claro o que significa essas informações que estão aqui. Então, aí, ó, a gente tem uma coluna mostrando os valores antes, né? E aí aqui tem, esse que está fora do parênteses é o N, é o número de pessoas, e o percentual que esse número representa do total, né? Isso antes e durante, além de, como essa é uma tabela que compara, né, esses dois momentos, esses valores, né, o valor de P, ele indica se a diferença ela foi relevante ou não, né, e mostra qual foi o P que essa diferença ocorreu. Então, por exemplo, tudo onde tem asterisco aqui, está me indicando que foi diferente do antes para o durante. Tá? Então, das variáveis, a gente tem atividade física moderada e vigorosa, né? Então, a quantidade, né, de atividade física moderada e vigorosa, então, classificou eles entre inativos e ativos. Né? Então, pelo aquele critério que a gente comentou com vocês na aula dos métodos, né? Aí o tempo em comportamento sedentário, a gente foi dividido em baixo e alto, aí tem os domínios, né, do questionário de saúde mental, que é
estresse, ansiedade e depressão. E aqui a gente tem os níveis, né, em cada um desses domínios. Né? Então, a apresentação geral da tabela é essa. O que a gente poderia destacar aqui, né, que vocês podem observar, e o que vale a pena de ser destacado, é o que de fato tem diferença. Né? Então, a gente pode observar que teve diferença, né, do nível, da quantidade de pessoas, né, que atingia o nível de atividade física moderada e vigorosa, ele mudou. Né? Então, antes da pandemia, eu tinha 69 pessoas que eram inativas e 168 ativas. Aí, ou seja, 70% e 29%. Depois, o que aconteceu? Durante a pandemia, a gente aumentou a quantidade de pessoas inativas e diminuiu a quantidade de pessoas ativas. Então, isso aqui é uma informação bastante importante que mostra, por exemplo, que a pandemia aí, o Covid, ele aumentou o número de pessoas que são inativas, né? E diminuiu o número de ativos. Pelo menos os universitários, né? Aí, em relação ao comportamento sedentário, né, a gente tem as duas categorias aqui, então a mesma coisa a gente pode observar, olha, a gente tinha alto, 64% dos participantes já ficava, né, mais de 8 horas por dia, né, em comportamento sedentário, sendo que isso, durante a pandemia, aumentou, né, então foi para 74,3%. Né. E aí a gente tem uma redução do número de pessoas que estavam nessa categoria de baixo tempo em comportamento sedentário. E aí aqui, né, falando especificamente dos domínios do questionário de saúde mental, a gente observou que no domínio do estresse, diminuiu a quantidade de pessoas que estavam no normal, e essas pessoas saíram do normal, algumas foram para leve, outras para severa, né? Essa parte aqui a gente até chamou atenção, né, a quantidade de pessoas que passou a ter um nível de estresse severo aumentou significativamente, então é uma coisa que chama atenção. A ansiedade, né, que a gente observa, saiu de 230 para 217 pessoas que eram consideradas normais e aumentou a quantidade de pessoas com ansiedade moderada, né? A depressão, a gente não observou nenhuma diferença. Então, por mais que vocês observem que tem números diferentes aqui, mas, do ponto de vista estatístico, ele não é relevante. Então, possivelmente, devido à variação, isso pode ter encarretado nisso. Então, basicamente, da tabela 2, o que a gente precisa destacar, assim, de primeira vista é isso. Aí eu queria saber se você precisa acrescentar alguma coisa aí, Lu, a respeito dessa tabela 2? Não, acho que ficou ótimo, acho que é isso mesmo, né? Acho que, assim, em linhas gerais, né, a gente vê que a depressão, como se a pandemia não tivesse causado efeito sobre a variável de depressão, né? Sobre a variável de ansiedade, parece que teve um efeito também, né, ali de 97% foi para 91%, né? Então, pessoas que estavam normal com a questão da ansiedade, teve uma pequena alteração, né, de 6%, mas esses 6% já foi significativamente importante, né, e a estatística mostrou isso, né? E aí parece que os maiores efeitos foram sobre a variável do estresse, né, que tinha lá 94% normal, né, e aí caiu para 85%, e aí ressalta, né, que algumas pessoas passaram a ter esse estresse severo, né, que é eram 2 pessoas antes, passaram para 11 pessoas, né, então, assim, acho que é interessante, né, ver que em termos de comportamento,
né, de atividade física, teve uma alteração bem significativa, né, em termos de pessoas inativas, um aumento bem significativo, né, comportamento sedentário, né, também teve essa alteração mais significativa. Então, isso era esperado, né, por causa da pandemia, as pessoas não podem sair, academia fechada e tudo mais, mas o nível de estresse parece ter sido a principal variável que impactada pela pandemia, né? Então, olha que interessante, pessoal, a gente consegue trazer uma foto, né, digamos, do impacto da pandemia, né, sobre a atividade física, né, comportamento sedentário e essas variáveis de saúde mental, né? Então, são variáveis que são valores quantitativos, né? A gente quantificou isso através do questionário, a gente fez uma comparação estatística, né, antes e depois, né, ou antes e durante, depois não, durante, né, que o que aconteceu, né, o depois a gente pode pensar em fazer depois que tudo voltar ao normal e tudo mais, se as pessoas tiverem retornado aos seus hábitos normais, enfim, a academia abriu, a gente pode refazer, reaplicar o questionário, né, mas enfim, hoje a gente tem esses resultados, então, Rafa, não sei se você tá fácil aí, podia talvez agora olhar para o projeto, sabe? Olhar lá no objetivo do projetinho, você acha que você consegue acesso aí? Ah, consigo sim, cara, deixa eu ver aqui, ó. Aí a gente olha lá, vamos ler o que está escrito no objetivo do projeto, para a gente ver se esses dados, de fato, estariam respondendo a pergunta que o projeto fez, né? Porque o que às vezes acontece, pessoal, você coleta lá um monte de variável e de repente você encontra alguma coisa que nem estava prevista no seu projeto. Era uma pergunta que você não estava. Só que isso acaba chamando acaba chamando atenção, e aí você às vezes acaba fugindo um pouco da linha do projeto em si, né? Então, por isso que é sempre importante essa retomada sobre a pergunta do que o projeto estava fazendo. Enquanto o Hassan... Você encontrou aí, Hassan? Não, isso, eu acho que é uma coisa que às vezes muitos dos alunos se perdem exatamente nisso, e não conseguir se manter firme no objetivo, né? Então, quer dizer, o que a gente se propôs a fazer, né? E agora, quando a gente vai mostrar o resultado, né, ele precisa estar coerente justamente com isso, né? Então, de observar o que estava de fato sendo proposto, né, inicialmente, né, e não falar de outras coisas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Sim. Agora vai. O Iago está perguntando aqui, Raça, né, se a depressão moderada passou de 1 para 6 e não teve significância estatística, né? Mas a ansiedade moderada, só 4 e foi significativo, né? Aqui, né, ó, da tabela, né? Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Aqui, né? Ele tá. Deixa eu olhar a pergunta. A depressão. A depressão não aumentou de 1 para 6. Moderado aqui, 1 para 6, realmente. E aqui a ansiedade aumentou só 4 e foi significativo. Bom, essas comparações, Iago, elas são feitas levando em conta não só os valores absolutos, né? Então, eles levam em conta a dispersão, a variabilidade, né, dos conjuntos de dados, né? E aí, o que a gente está observando aqui, né, como a comparação, aqui foi feito um teste de comparação de dois grupos.
Então, conforme os grupos, né, eles são diferentes em relação à dispersão, principalmente, né, essa diferença ela precisa ser maior ou menor, né? Se a gente está comparando grupos muito homogêneos, essa diferença pequena ela passa a ser detectável, né, e ela passa a ter significância. Mas quando os grupos são um pouco mais dispersos, e aí é uma coisa que daí a gente vai mostrar para vocês na sequência, como que os dados, de fato, o que aconteceu em alguns dos nossos dados, e isso passa a impactar nesse tipo de comparação, e aí números que às vezes a gente parece ser muito diferentes, eles, na prática, na comparação estatística, eles não são. Tá? Então, é uma coisa que vocês vão ver mais na disciplina de bioestatística, né? Que a gente resolveu aqui, até pela complexidade, não entrar muito a fundo nos testes estatísticos, mas a gente fala rapidamente aqui, mas a disciplina de bioestatística ela é obrigatória e vocês vão se debruçar especificamente em entender todo esse processo. Só um adendo, só para você ter uma ideia, por exemplo, Iago, lá essa uma pessoa, né, que era uma pessoa e depois passou a serem 6 pessoas. Então, por exemplo, pode ter acontecido que essa uma pessoa, ela deixou de ser tá com depressão moderada, e aí novas pessoas, 6 pessoas novas passaram a ser. Então, o fato de essa uma pessoa ter deixado de ser, estou assim, hipotetizando por que pode ser que tenha acontecido de não ter dado diferença. Mas é isso que então, essa comparação individual, né? Se a mesma pessoa passou a ter depressão ou não. Né? Então, às vezes, uma pessoa passou a não ter mais depressão e aí 6 passaram a ter. Enfim, né? Por isso que é importante aplicar um teste estatístico. Então, não é o que você acha, né? Então, tem um procedimento metodológico, né, com os números, que vai mostrar se essa diferença é significativa ou não. Né? Então, acho que é por isso que é muito importante a gente passar depois por essa disciplina de bioestatística, que aí vocês vão entender mais essas diferenças, né? Bom, aí, ó... Eu acho que está vendo a minha tela aí, Du? Sim, tá. Estamos vendo. Então, ó, pessoal, olha lá o objetivo do projeto, né? Comparar a saúde mental de jovens universitários com diferentes níveis de atividade física durante a pandemia, né? Assim como verificar as associações entre a saúde mental e os níveis de atividade física. Então, primeiro, ele vai comparar a saúde mental. Então, se a gente voltar lá na tabela, né, então a gente tem os diferentes níveis de atividade física. Então, tem lá o ativo e o inativo. Então, a gente usou lá a classificação de 150 minutos, né, por semana em atividade leve e moderada, ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana para você entrar na classificação como ativo. Você não chega, se você faz 140 minutos, por exemplo, de atividade, você não atende o critério. Aí você é uma pessoa inativa. Para esse, depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas enfim, para esse questionário, tá, que foi criado e validado e tudo mais, é dessa forma que é classificado. Então, a gente tem esses 2 níveis de atividade física, o ativo e o inativo. E aí, né, a gente compara, né, se essas pessoas tiveram diferentes respostas em
de saúde mental. Então, nesse gráfico aqui, ou nessa tabela que a gente está vendo, ela não está fazendo essa comparação, ela só está vendo se essa medida está antes e durante, entenderam? Então, a gente vai ter que olhar, se eu não me engano, Raça, acho que é a tabela 3 ou 4. Dá uma olhada lá. Aí, ó. Isso. Então, ó, nessa tabela 3, ele está comparando, ó. Então, o indivíduo o inativo com o ativo. O nível de estresse dele é diferente? Olha lá, ó. Sim, é diferente. Tá vendo? Ó, P 0,039. A ansiedade era diferente? Era diferente. A depressão é diferente? É diferente. Então, assim, antes da pandemia, quem era ativo fisicamente, digamos que era protegido por essas desordens mentais. Então, essa tabela ela faz essa comparação do antes e aí do durante. Então, olha que interessante. Durante a pandemia, a pessoa que se manteve ativa não é diferente da pessoa que é inativa, né? Então, essa é uma comparação, né? Um resultado bem interessante, como se antes isso tivesse. A gente depois vai falar da discussão, né? Tentar explicar os dados. O que a gente está fazendo aqui é só descrevendo os dados, certo, Raça? Isso. Não, legal. Ficou bem clara a tua explicação, Du. E aí a gente começa aqui, então, né, apresentou a terceira tabela, né? E ainda a gente tem uma quarta tabela, tá? E essa quarta tabela, e aí eu vou fazer o mesmo exercício que a gente fez antes. Deixa eu abrir aqui, Du. Cadê o objetivo? O objetivo, exatamente. Está aqui, ó. Cadê você? Projetinho. Estou com tanta coisa aberta aqui que quando eu preciso... Aqui estão só as tabelas. Ah, está aqui. Está no fundo. Aqui, ó. Verificar possíveis associações entre a saúde mental e os níveis de atividade física. Né? Então, quer dizer, existe relação entre a atividade física e os marcadores, né, de saúde mental. Né? Então, aqui nessa tabela, a gente faz justamente essas relações. Né? Então, ó, o tempo antes da pandemia, né? Aqui seria os tempos em cada uma das intensidades, leve, moderada e vigorosa, e aqui a junção, né, moderado e vigoroso, né, a gente soma os valores, e aqui o tempo em comportamento sedentário. Então, isso tudo aqui antes e depois aqui durante a pandemia. Né? E aí tentando relacionar com os três domínios. Então, o que a gente vai olhar aqui tem o valor de R, né, que faz a análise das relações, e aqui mostra se essa relação foi estatisticamente significativa. Né? Então, a gente já deixou marcado em negrito, vocês já conseguem ver que a atividade física vigorosa, ela teve uma associação negativa com o estresse. Ou seja, quanto maior o tempo em atividade física vigorosa, menor era o estresse antes da pandemia. Menor era a ansiedade e menor era a depressão. Né? E quando a gente faz o score somado, né, então moderado e vigoroso, mesma coisa. Então manteve... você vê que, como não deu aqui no moderado, provavelmente o que está gerando esse efeito é a atividade física vigorosa. Agora, durante a pandemia, vocês observem que quem faz atividade física leve já teve um benefício para estresse e para depressão. Tá? E aí a atividade física vigorosa se mantém, né, com uma relação inversa, da mesma forma,
com os marcadores de saúde mental. Então, com base nesses dados aqui, a gente pode afirmar, né, que a atividade física vigorosa e moderada e vigorosa antes da pandemia, né, tinha um efeito protetor, né, uma relação, na verdade, não vou nem falar de efeito protetor, tinha associação, tinha relação com os marcadores de saúde mental, e durante a pandemia, a atividade física vigorosa e atividade física leve tiveram relação com esses mesmos marcadores, né? Então, são informações bastante interessantes, até do ponto de vista de a gente tirar algumas conclusões para a implementação na prática, né, Edu? Não, exatamente, eu acho que é muito legal, né, eu acho que a gente olha assim, olha só o que a gente está vendo, a pessoa que fazia antes da pandemia, né, atividade física vigorosa, então quanto mais atividade física vigorosa ela tinha, menor eram os níveis de estresse, ansiedade e depressão. Né? Então, é uma relação inversa, como ele falou, inversa, uma relação negativa. Né? Então, é aquele lance, né, vigorosa é a atividade física com maior intensidade. Né? Então, pessoal que... olha que dado interessante. E aí, lembrando, né, que é em cima de jovens universitários. Né? Então, uma coisa que talvez não esteja tão bem descrita na literatura, é uma novidade para a gente isso. E aí, quando entra a pandemia, que aí é uma novidade de qualquer jeito, né, que a gente praticamente não tem nenhuma informação sobre isso, ressalta que quem consegue fazer atividade física vigorosa durante a pandemia também, né? Então, quanto mais atividade física vigorosa durante a pandemia, também traz esse efeito protetor, né? Também não vou falar de efeito protetor, mas essa relação com menores níveis desses marcadores de saúde mental. Né? Então, a gente transforma, né, através da coleta de dados, né, os resultados, né, informações bastante significativas, né, assim, no sentido de trazer uma novidade, de uma contribuição, né, para que eu e o Hassan estava comentando, da necessidade de a gente se sentir motivado, ou mesmo, não sei... A responsabilidade, né? Responsabilidade de colocar isso, né, na literatura mesmo, assim. Então, a gente está, de fato, pensando em transformar num artigo científico, né, para expor essa informação, levar isso, né, lá para as pró-reitorias, né, da UFRN. Então, acho que tudo isso olha que interessante, né, que a gente conseguiu criar dentro da disciplina, né, de forma bem simples, com a colaboração de vocês todos. A gente estava lá, quando a gente fez a análise dos dados, estava 237, na segunda-feira já estava com 289 pessoas, porque aí um vai passando para outro, vai passando para outro. Acredito que a gente esteja próximo aí de 300 pessoas respondendo. Então, a gente talvez aí aproveite mais alguns dias para aumentar mais essa quantidade, né, de pessoas. E aí, até, assim, pedir para vocês, tiverem mais pessoas a recomendar para fazer, universitários, né, que atendem os critérios de inclusão, para realizar as respostas desses questionários. Certo, Raça? Uma coisa que você falou, né, do ponto de vista prático, né, a gente poder chegar, consegue tirar conclusões e apontar lá para a reitoria, mostrando, olha, primeiro, né, então, parece que existe essa relação, então, o que a gente poderia indicar, né, a partir desses resultados? Por exemplo, que estimular os universitários a praticarem atividade física, ela pode repercutir positivamente
na redução daqueles marcadores lá, né, de saúde mental. E aí, se vocês, né, fizerem uma consulta aí entre os seus colegas, vocês vão perceber que, né, a nossa amostra, você vê, a universidade tem 50 mil alunos, né? Então, a gente ter 200, de fato, a gente não é um valor que representa os universitários da UFRN, mas é uma amostra que pode ser, vamos dizer assim, que pode indicar resultados similares nos demais. Mas, e aí, com isso, a gente começa a pensar em estratégias que vão melhorar, né, ou estimular a prática de atividade física nesse grupo para evitar, né, também o desenvolvimento, o agravamento dos marcadores lá de saúde mental. Então, é legal vocês perceberem isso também, essa repercussão prática, né? Então, não é só um projeto teórico, não é uma coisa que está aqui, né, que vai ser engavetado ou coisa do tipo, né? Se a universidade tiver condições, né, de dar conta de mais essa demanda, né, criar programas onde estimulem vocês, né, os estudantes da universidade, a se exercitar agora, por exemplo, pode ter um impacto positivo ainda né, no desenvolvimento desses problemas, né? Então, acho que fica bem claro isso nos resultados e chama bastante atenção de fazer esse tipo de comunicação, né, para a universidade tomar algum tipo de providência, caso ela tenha condições. Né? Aí, pode falar, Du, Desculpa te interromper, Raça, acho que, né, como você sabe, né, eu tenho um pouco mais de estudos com essas variáveis e que a gente... E, geralmente, o que é muito bem descrito na literatura é justamente os benefícios da atividade aeróbia, né, assim, para a saúde mental, né, em linhas gerais. Então, caminhada, corrida, né, e isso tem um volume de trabalhos com essa perspectiva bastante grande. E aí, mais recentemente, começa a sair esses trabalhos com HIIT, né, com outros tipos de exercício mais intensos, mostrando os benefícios também, né? Então, isso é um pouco mais novo, né? Isso são, assim, a gente está falando de 2 anos para cá que começa a mostrar a importância dos exercícios de alta intensidade também na saúde mental, né? E aí alguns pouquíssimos trabalhos começam a comparar, né? Qual que será que mais beneficia? Será que é o moderado contínuo, mais de longa duração? Ou será que é alta intensidade, curta duração? Então, isso é uma discussão muito, muito recente, né? E aí isso, em particular, né, na população jovem, né? Então, é algo que chama atenção e tem uma novidade, né? Então, acho que isso é bem interessante. Dando continuidade, né? Então, aquilo que a gente estava conversando, a nossa proposta de tarefa, né, para vocês, é falar, então, sobre a gente exercitar o processo de descrever o que está na tabela, né? Então, vocês podem observar, deixa eu compartilhar novamente minha tela com vocês. Normalmente, os trabalhos, eles não apresentam só a tabela por si, né? Elas têm um texto que fala sobre a tabela, né? Então, isso ainda no tópico dos resultados, né? Então, a pergunta né? E aí o que a gente vai encaminhar como tarefa na sequência, né? O que vale a pena ser descrito dessa tabela, né? E aí o que vale a pena a gente chama a atenção, que é justamente aquilo que é de mais relevante no trabalho, né? E a gente aqui, né, considerando o que foi falado lá na introdução, né,
E o objetivo do trabalho é a pergunta nessa tabela 2 aqui, é justamente se teve, né, fazendo essa comparação aqui entre antes e depois, né, se os inativos mudaram, né, de antes para durante, desculpa, né, se o número de ativos mudou também, né, do antes para o durante, e por aí vai em cada uma dessas categorias. Então, é importante que vocês, na hora, a gente consiga descrever, né, esses principais resultados, para que o leitor, né, quando ele for se deparar com a tabela e ler as informações que você vai, que a gente vai descrever, ele já olhe principalmente para aquilo que é de mais relevante no que os resultados nos trouxeram. Acho que uma coisa que né, essa descrição dos resultados, ela geralmente ela é uma parte que tem uma demanda assim, né? Imagina, né? Então você vai falar assim, então na tabela 2 são apresentados os valores de nível de atividade física, comportamento sedentário, estresse, ansiedade e depressão, antes e durante a pandemia. Então, assim, primeiro você faz uma apresentação do que é a tabela. Então, aí você fala assim, para os níveis de atividade física moderada e vigorosa, né, pessoas inativas haviam 60, a gente pode falar assim, haviam 29% inativos antes e passaram a ser 54% inativos durante a pandemia. Já as pessoas ativas eram 70% antes e passaram a ser 45% durante a pandemia. Entenderam? Então, assim, eu estou descrevendo, né, o que aconteceu para aquela variável. Aí você pula para o próximo. Para o comportamento sedentário, né, 35% tinha comportamento baixo e passaram a ser 25%, né, diminuiu. Enfim, então essa descrição da tabela, ela é simplesmente, mais uma vez, uma descrição. Você não vai explicar por quê, você só vai falar o que está acontecendo nela. Tá? Só que também tem um problema, que às vezes fica muito repetitivo, né? Os valores que, quando você vai falar, era isso, passou para aquele e tal. Então, geralmente o que a gente fala para os alunos de repente, trazer Você vai falar a mesma coisa, só assim, a mesma coisa, sem falar exatamente os mesmos números. Enfim, então, qual que é a ideia da tarefa para vocês fazerem? Né? A gente vai descrever isso direitinho para colocar lá no Cigar, mas importante que vocês estão aqui para tirarem as dúvidas, tá? Então, vocês vão falar qual que foi a variação percentual, tá? Então, por exemplo, depois dessa contextualização inicial que eu falei, né, descrevendo o que tem nessa tabela, vocês vão falar assim, então, para os níveis de atividade física moderada, a quantidade de pessoas inativas aumentou, aí você faz ali, de 54 menos 29, quantos por cento aumentou? Entendeu? Então você vai só descrever, aumentou, sei lá, 15, quanto que dá? 15, 20, 24%, 25% de alteração. Entenderam? Então, assim, aumentou 24%. Pessoas ativas diminuíram, né, 25%. Entenderam? Então, assim, você vai descrever a tabela, né,
só que dando um número novo, né, que é qual que é o delta de variação dessa variável frente à pandemia, entendeu? Chama mais atenção, né, você consegue ter um outro olhar, falar que mudou de 29 para 54, eu não consigo ter tanta clareza o quanto significa. Quando eu falo que é 25%, 25% é bastante coisa, né? Então, você consegue destacar melhor a informação, né, trazendo por um outro ponto de vista, né? Exatamente, né? Então, assim, então a tarefa vai ser vocês descreverem essa tabela dessa forma que a gente está falando. Vocês vão citar a variação percentual do antes para o durante para essas variáveis, tá? Então, por exemplo, quando chegar lá no estresse, você vai falar assim, ó, o estresse, a quantidade de pessoas normal, com um estresse normal, passou de 94, né, para 85. Então, vocês vão falar assim, diminuiu 10%, né? Assim, aí eu estou falando uma estimativa meio vaga aqui, porque a gente não fez a subtração ali, mas basicamente o que você vai ter que fazer é subtrair o percentual do antes para o percentual durante, né? E aí você vai ter o quanto que está variando percentualmente. Aí você vai falar essa variação percentual para cada uma das variáveis que foram apresentarem resposta significativa. Então, você só vai descrever o que está com asterisco. Certo, Rafa? Então, você só vai destacar da tabela aquilo que, de fato, mudou do antes para o durante. Então, ó, se você chegar lá embaixo para depressão, você vê que não tem nenhum asterisco lá. Então, você pode falar assim, para depressão não houveram diferenças estatísticas antes para o durante a pandemia, certo? Então, essa é a descrição, né, que a gente vai pedir para vocês fazerem para a tarefa, e aí vocês terão aí uma semana para responder, tá? Alguma pergunta, pessoal? Vocês entenderam? Né? Alguém aí quer colocar alguma coisa no chat? Quer talvez abrir o áudio para falar? A gente está aqui à disposição. É legal também destacar que, de repente, se tiver alguma dúvida dos conteúdos anteriores, né, que possa ter vindo, vocês podem também trazer, viu? Isso, Rainer, vai a tarefa 8, exatamente. A gente vai cadastrar ela ainda, ela não está cadastrada. A nossa ideia é apresentar esse vídeo aqui, né, mostrar para vocês, tirar dúvidas, depois a gente, né, esclareceu tudo, a gente vai cadastrar e disponibilizar para vocês um prazo suficiente para vocês responderem a tarefa. Tá? Lembrar também da tarefa de hoje, né, que está aberto lá, não deixem de enviar, né, a tarefa, se tiver dúvidas, né, aproveitem aí. Tá. Raça, acho que a gente conseguiu, eu espero, né, conseguiu esclarecer. Acho que a gente talvez esqueceu de falar um pouquinho dos gráficos, né? Então, as diferenças do que é o gráfico, a tabela, né, e o quadro, tá? Beleza. Então, pessoal, só retomando essa parte, então, que a gente, só para a gente não esquecer, não perder aqui, né? Então, a tabela, né, basicamente é a apresentação numérica, né, dos resultados ali das variáveis que foram coletadas, né? Então, existem diferentes formatos, né, as tabelas, e geralmente você vai fazer uma tabela que ela precisa ser pensada independente do texto. Então, o que isso quer dizer? Então, o título, né, talvez a legenda,
né? Tudo isso ela precisa ficar autoexplicativa. Você não pode ter que entrar dentro do texto para entender a tabela. Então, todas as informações precisam constar nela ali para você entender, né? Então, se vocês olharem essa tabela 4 que está aí projetada, né? Então, você fala lá relação dos níveis de atividade física e comportamento sedentário com saúde mental antes e durante a pandemia, né? Então, vocês têm o antes, as variáveis, durante as variáveis, e aí essas seriam as linhas, né? E nas colunas ali você tem o estresse, ansiedade e depressão, né? Então, assim, olha a quantidade de números, né? Mas se você quiser fazer eu quero saber, atividade física vigorosa é relacionada com estresse, aí eu olho lá, né? Faço ali, eu tenho um R, que é um valor que representa essa associação, e depois o P, que é justamente essa resultado da significância dessa relação. Se for menor do que 0,05, significa que ela tem uma significância garantida por esse procedimento estatístico, né? Então, por isso que está ali em negrito o que é relacionado. Então, vocês reparem lá que a atividade física vigorosa antes se relaciona, né, com estresse, ansiedade e depressão. Depois, quando junta moderada vigorosa, também ela tem essa relação, né, que está tudo negrito ali. Isso antes. E aí, no durante, né, tem essas alterações, tem essas relações, atividade física leve com estresse, com a depressão, né, e depois ali atividade física vigorosa, né, também apresentando essas relações durante a pandemia, tá? Então, essa seria a tabela, né, a ideia da tabela. Agora, vamos ver a pergunta aqui. O P foi encontrado usando que análise estatística? Precisamos descrever também? Boa pergunta, Bruno. Tá? Então, o teste estatístico, geralmente você descreve qual teste você fez lá na seção dos métodos, né? Então, é como você tratou os dados, né? Qual o teste que você fez. Aí, lá embaixo, tem embaixo da seção dos métodos, geralmente a última seção tem análise estatística. E aí você descreve quais são os testes estatísticos que você aplicou, tá? No caso da tarefa, vocês estarão fazendo a seção dos resultados, né? Então, não precisa descrever qual teste estatístico você vai fazer. Você só vai falar qual é a variação percentual para aquelas variáveis que apresentaram significância. Vou passar para você aí, Raça. Bom, aí uma segunda forma, né, de apresentar os resultados é através do gráfico, né? Eu coloquei um gráfico aqui, mas já chama a atenção de vocês a uma coisa que a gente precisa observar, tá? Quando a gente olha aquelas associações na tabela, né, aqui a tabela né, que a gente tem, vocês percebem que a gente tem uma impressão simplesmente de associação, ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. No gráfico, a gente para confirmar justamente aquilo que a gente observou e destacar, né? Então, quando você olha um gráfico, você consegue ver mais detalhes daquela informação. Então, esse gráfico é para nos mostrar a associação entre a atividade física e estresse. Sendo que olha o que a gente observa quando olha para o gráfico, né? Então, isso aqui foi, né, essas análises, quem ajudou a gente a fazer foi o Gladson lá do trabalho. Então, a gente ficou conversando ontem sobre o gráfico, e aí a gente fez algumas contas. Se você olhar, tem gente aqui, ó, que tem um nível de atividade física vigorosa de 600 minutos
por semana, tá? Então, 600 minutos por semana, aí ele me mandou Nossa, 6 essa... mil, né? 6 mil. Desculpa, 6 mil, verdade. 6 mil. Aí, quando você olha o que significa 6 mil minutos, né, dá 14 horas por dia de atividade física vigorosa. Né? Então, aí fica claro, e aí tem até aqui elencado, tem um grupo de pessoas que colocou um valor bastante alto. Né? E aí, no gráfico, quando a gente olha, isso fica claro, né? Então, tem uma aglomeração aqui entre 0 e 1.000 minutos, e aí depois isso vai se... uma quantidade menor de pessoas entre 1.000 e 2.000, né? E aí uma quantidade bem menor de pessoas acima de 3.000. Então, eu não sei se ele vai conseguir me mandar, eu tinha pedido para ele me ajustar esse gráfico, e retirar essas pessoas aqui acima de 2.000 para a gente olhar o gráfico de outra maneira, mas o que dá para perceber é que, de cara, a gente consegue olhar melhor os dados, né, destacar melhor a informação que está contida por trás daquelas comparações, das associações. Então, o gráfico ele ajuda a gente a ter esse tipo de impressão, interpretação da informação. Aí, uma coisa que precisa estar contida, então, fazer gráfico exige que você, né, coloque as informações. Então, aqui nesse gráfico, eu não tenho a descrição do gráfico, né? Então, vamos supor, eu vou dar um número, né, figura 2, né? Então, o que essa figura 2 está me dizendo, né? Ela teria que descrever assim, a associação entre nível de atividade física vigorosa e o estresse, né? Aí eu tenho que dizer, mas isso aqui é antes ou durante, ou é antes e durante a pandemia, né? Então tem que destacar o momento, se é que, né, foi levado em conta, ou se é o geral, né? E eu preciso mostrar, por exemplo, aqui, ó, tá atividade física vigorosa, mas qual foi a unidade aqui? Eu sei que foi em minutos, mas precisaria constar aqui, né, entre parênteses, que foi executado, né, esse gráfico em minutos, né? E que aqui, por exemplo, ó, é uma escala que varia de 0 a 4, né? Que o estresse, o maior valor seria 4. Então, o gráfico, em geral, ele tem essa finalidade, né? De destacar, né? Você dificilmente faz... você vai ver algum trabalho que coloca todas as suas informações em gráficos. Isso fica muito poluído, né? Então, normalmente, a gente destaca as principais informações encontradas em gráficos, e não coloca todas elas, você coloca o mais específico, né? Então, acho que é isso. Uma coisa que, então, assim, talvez essas questões, né, esse olhar, o gráfico, a gente consegue olhar, assim, para todos os pontos, né, as respostas individuais de todo mundo, e é claro, né, talvez a pessoa que respondeu essa 6 mil minutos por semana, ela talvez se confundiu na hora de calcular, às vezes colocou um 0 a mais, né? Então, assim, tem várias coisas que podem ter acontecido que a gente não consegue, talvez, decifrar. Então, aí é o olhar clínico, né? Assim, no sentido de ter a coerência, né? Então, a gente sabe que não é impossível a pessoa ficar 14 horas fazendo atividade moderada, em média, por semana. Então, não é só um dia, né? É todos os dias fazendo isso, né? Então, é muito impossível, né? Então, a gente chama de outlier, né? Uma pessoa que está fora do padrão, né? Então, mas às vezes acontece mesmo, né? Ou a gente não acredita que alguém fez isso por sacanagem, né? Mas acho que um erro mesmo. Mas esse erro pode estar contaminando todos os resultados, né? Então a gente vai precisar olhar para essas respostas mais, esse olhar mais clínico para tentar identificar
o que está fora da curva que a gente acha que é incoerente, tá? O que a gente pode fazer, né, é botar um ponto de corte, né? Então, assim, delimitar um limite, né? Então, pessoas acima, que reportaram acima de tanto, estão fora, né? E aí, a gente excluir os dados, né, de forma objetiva e o que precisaria ser descrito lá nos métodos, né? Então, tudo isso precisa estar contido para poder para ser coerente, né? Então, quer dizer, a gente não está escondendo, né, que o dado que aconteceu aquilo, mas a gente precisa reportar, até porque é sabido que isso pode acontecer, né? Então, a gente só precisa dizer como é que a gente lidou com esse processo para, se por um acaso um outro grupo for realizar a mesma pesquisa e eles quiserem fazer comparações, eles terem os parâmetros suficientes para poder, então, repetir, né, o mesmo procedimento. Certo. Bom, pessoal, acho que a gente já, né, esclareceu essas questões. Se alguém tiver alguma dúvida agora, né, quiser aproveitar aqui que a gente já está aqui, quiser esclarecer, acho que caso contrário a gente pode encerrar por aqui, né, Raça? A aula vai ficar gravada, a gente vai fazer a descrição da tarefa agora para vocês, né, e aí acho que era bom, assim, a gente, acho que entender bem os resultados, né? Que eu acho que a gente conseguiu detalhar aí cada um deles, e aí depois a gente vai encaminhar, né, para o próximo passo, que seria a discussão dos resultados. Então, como eu disse, a discussão é tentar, né, explicar por que esses resultados aconteceram. Então, o que será que a pessoa está fazendo quando ela está fazendo atividade física vigorosa? O que será que está acontecendo no cérebro dela? O que está acontecendo com o corpo dela que está fazendo ela ficar menos estressada, por exemplo, que deu aquele resultado lá daquela associação, né? Então, a gente vai tentar explicar os resultados. Então, aí a gente vai olhar na literatura e tudo mais, tá? Mas isso a gente vai conversar mais na próxima aula, tá? A gente tinha planejado para hoje tentar decidir o que seria discutido na próxima aula. Só que o fato de ter encontrado esses outliers, ele talvez agora não seja adequado a gente fazer isso. A gente precisa dar essa limpada, né, nesses outliers, refazer os testes estatísticos e aí identificar o que de fato está causando, quais são os resultados que a gente está encontrando, tá bom? Então, acho que é isso, né, Raça? Acho que ficou bem claro. Quem tinha dúvidas perguntou por aqui. E também a gente está disponível no WhatsApp. Então, né, à medida que vocês forem fazendo as atividades e tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente lá no grupo. Beleza, pessoal? Só reforçando, né, pessoal, a questão para quem já mandou, ótimo. Quem não mandou ainda, não deixar de mandar até hoje a tarefa, né? E aí tem a questão do projeto de vocês, né? Dessa tarefa que foi feita, foi desenvolvida. A gente pretende fazer um feedback um pouco mais detalhado, assim, dentro do possível, para tentar contribuir, né, com o trabalho de vocês aí, e que vocês avancem para o TCC com um projeto da melhor forma possível. E aí, a partir daí, a gente vai pensar na unidade 3, em cima desses dois aspectos, principalmente, que é a descrição dos resultados e a discussão. Tá bom? Então, a gente acho que vai encerrando, né, Raça? Se cuidem aí, e por enquanto é isso. Bom, até mais, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. E qualquer dúvida é só consultar a gente pelo WhatsApp aí nesse meio tempo. Beleza?
Até mais, Valeu, gente. pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.